Olá pessoal, meu nome é Luca e hoje vim fazer mais uma resenha e o livro de hoje vai ser O Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Vai ser uma adaptação cinematográfica. Essa capa aqui já é a capa do filme. A editora Intrínseca vai lançar a capa normal pro segundo semestre. O filme vai ser lançado, se eu não me engano, 18 de junho. O que mais fez sucesso da autora foi O Garoto Exemplar, caso vocês não saibam. Ele fez muito sucesso nos anos anteriores. E teve inclusive uma adaptação do Garoto Exemplar, que foi lançado no final do ano passado e fez muito sucesso. Foi indicado ao Globo de Ouro, o Oscar, a atriz que fez a protagonista foi indicada de melhor atriz, então fez muito sucesso o filme de Garoto Exemplar. Esse livro aqui é o segundo que ela já publicou, então eu já li o livro de estreia dela, que foi o Objetos Cortantes. Tem vídeo aqui no canal e também tem resenha lá no blog do Devorador de Livros. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem. E então vou falar agora sobre esse daqui, o Lugares Escuros. O livro vai ser sobre a Libby Day. Ela ficou muito reconhecida no mundo porque quando ela era criança, quando ela tinha 7 anos, a família toda dela foi assassinada. E ela foi a única sobrevivente da família dela. Na época, ela sempre falou que foi o irmão dela que matou a família dela. Então o irmão dela tá preso também desde quando ela tinha 7 anos. Se eu não me engano, aqui ela tem uns 20 e pouco. Eu não sei se ela já tem 30 anos, mas já faz muito tempo desde aquele crime. Desde aquele crime, ela é muito sozinha, ela não quer relação com ninguém. Ela não tem amigos, é sozinha por conta desse grande trauma que ela sofreu, né, quando era pequena. Então o homem fala que quer falar sobre o assassinato lá da família dela, essas coisas. Ela não tá muito afim, mas ela tá com muito pouco dinheiro. O dinheiro que restou dela por conta do assassinato e essas coisas já tá acabando, ela tá ficando com muito pouco dinheiro. Um cara oferece dinheiro pra ela, ela resolve que vai lá encontrar com ele. Então, quando ela encontra ele, ele acaba apresentando pra ela o chamado The Kill Club. Esse clube é basicamente, o próprio nome fala, esse clube é basicamente, são pessoas que se reúnem, são pessoas que não são fanáticas, mas são pessoas que ficaram muito interessadas que ficam muito interessadas em certos casos de assassinatos, essas coisas. E elas acham que a polícia assim não resolveu direito, ou eles querem resolver, querem achar outra solução, enfim. Eles querem analisar de novo. Eles se juntam nesse clube e é uma coisa bem estranha, porque nesse clube, além de ter essas pessoas tentando resolver os casos, enfim, eles fazem também uma reencenação do crime, então é uma coisa bem estranha de se acontecer, mas ela vai pra lá, realmente ela tá lá basicamente por causa do dinheiro. Então algumas pessoas nesse clube alegam que o irmão dela na verdade não foi quem assassinou, e então ela fica bem assim meio que indignada porque ela tava lá, ela era a única pessoa testemunha. Só que então o livro vai rodar em torno disso, vai se desenvolver em torno disso, de ela querer realmente, mas mesmo ela negando, ela não tem 100% de certeza se ela viu o irmão dela mesmo. Então ela fica em conflito na cabeça dela se ela realmente viu o irmão dela ou não, se ela falou que foi o irmão dela por pressão. Então o livro vai girar em torno disso, dela tentando relembrar detalhes daquela noite, daquele trauma dela, dessas pessoas, dela tentar entender por que as pessoas acham que não foi o irmão dela, e então por conta disso tentar achar se foi o irmão dela ou se foi outra pessoa. Uma coisa que eu achei muito interessante no livro foi que o jeito que ele é narrado, porque o livro ele vai ter o ponto de vista da Libby nos dias atuais, e a gente também vai ter o ponto de vista da mãe dela e do irmão dela. E é muito interessante porque quando o irmão dela e a mãe dela vão narrar, a gente volta lá para aquela noite e tem os horários ali. Então, cada vez que você vai lendo os capítulos, vai se aproximando mais da hora do assassinato e você fica muito ansioso para saber o desfecho. Então, a Libby, ela é uma personagem que não é muito carismática. É uma personagem que sofreu um grande trauma quando ela era pequena. Então, ela não tem mais a família dela. E então, ela não vem buscando relações desde lá. Desde muito tempo atrás. Ela ainda não superou, obviamente, isso. E então, é uma personagem muito fechada, fria. Ela é bastante perturbada, né, por conta das coisas que aconteceu. Ela ainda tem pesadelos desde aquela noite. Você vê desde o início que ela não é carismática, mas ao longo do livro aquilo vai sendo desconstruído e pro final a gente já vê um grande salto, uma grande evolução da Libby do início do livro pro final. Ela já tá mais
segura, ela já vai formando ali mais relações. Mas aqui no livro é muito bem construída, é muito bem explorada, os passados dela, o passado obscuro dela, sabe? Então é muito apresentado isso, é muito bem explorado pela autora. Em relação ao primeiro livro que eu li dela, O Objetos Cortantes, eu acho que aqui a gente já vê uma grande evolução da escrita dela e de como como ela organizou a história, porque eu acho que aqui é uma história assim mais, vamos dizer, mais trabalhada e mais bem pensada, um pouquinho mais complexo do que a do primeiro livro. Não desmerecendo o primeiro livro, mas a gente vê assim que é uma história mais longa, de vista da mãe, do filho, e nisso a mãe também é bem explorada, sabe, durante o livro. Uma coisa interessante que eu achei, né, o irmão também é muito bem explorado, então os personagens em si, como um total, são bem explorados e bem construídos. Então, por conta disso, acaba deixando a história mais, vamos dizer assim, mais longa, um pouquinho mais lenta, sabe? Esse livro, ele não é um livro com muita ação. Também tem uma coisa que tem um pouquinho de uma quebra, assim, de expectativa, porque, assim, no tempo atual, né, ela tá investigando sobre aquela noite, ela tá procurando as pessoas que estavam naquela noite. Quando vai acontecer alguma coisa, assim, vamos dizer, uma revelação, quando ela vai encontrar alguma coisa, acaba o capítulo e vai lá pro passado. Então eu acho que assim, funcionou esse negócio da narração múltipla, mas também não foi tão bom em certos pontos, porque teve aquela quebra de expectativa, você tá ansioso, aí quebra a expectativa e volta lá pro passado. Então isso acabou deixando uma leitura um pouquinho mais devagar, mas mesmo assim eu li rápido o livro. Nos flashbacks, assim, tanto da Lib quanto também voltar lá pro passado com os familiares dela, em certos momentos me deixaram confusos, porque tem certas cenas, por exemplo, da mãe dela e do irmão dela, quando eles estavam vivos, que a gente vê lá o ponto de vista deles, que eles também têm, vamos dizer, um flashback, assim, sabe? Porque tá sendo explorado esses dois personagens. Eles não estão lá à toa, sabe? A gente vai entender os grandes problemas deles. E, assim, eu achei isso interessante e muito importante pra história, mas também eu achei um pouquinho confuso. Eu me perdi, assim, no início da história eu me perdi um pouco. E uma coisa que faz parte da personagem ser bem explorada é que a Lib, por ela sofrer todos esses traumas e não ser muito sociável com as pessoas, ela acabou criando certos hábitos que a autora foi explorando, certos, vamos dizer, tiques. Ela rouba pequenas coisas das casas das pessoas, onde ela vai. Então, eu achei interessante ela botar isso. Isso é uma coisa que eu vejo da Gillian Flynn, que ela gosta de descrever os hábitos assim, das pessoas, assim, mesmo que ela só esteja vendo um personagem que não é tão importante, ela descreve os tiques daquelas pessoas, os hábitos delas. E aqui a gente tem um pouquinho disso nessa personagem. Eu via mais isso no outro livro lá dela, Objetos Cortantes, então eu gosto bastante assim do jeito que ela descreve os personagens. É um livro que eu me deixei ser levado por ele. Eu não sabia pra onde ele estava me levando. No final, acaba que tudo fica claro. Agora, sobre o final do livro, sobre a grande descoberta. É uma descoberta que me surpreendeu, mas também não é uma coisa completamente assim que não dava pra descobrir, porque quando eu descobri, eu percebi que a autora tinha dado uma dica mais pro início da história. Então eu percebi que nada que ela escrevia foi por acaso, assim, por acaso. Tudo ali tinha um motivo, e também não é só isso que acontece naquela noite, acontece outras coisas que também são muito surpreendentes. Então não é só o assassinato ali. É muito interessante, eu gostei muito do desfecho da história. Então eu gostei muito desse livro, com certeza eu recomendo muito pra vocês. Mais um livro aí da Gillian Flynn que eu amei. Eu dei, se eu não me engano, 4 estrelas pra ele. Eu gostei desses vários pontos de vista, do passado, etc. Mas como eu disse, teve certos pontos que eu me irritei um pouco porque, por exemplo, quebrou muito a expectativa, sabe? Então deixou a leitura mais devagar. Que é bem interessante ler nessa ordem de publicação, porque, como eu disse, deu pra ver uma grande evolução de toda a história, que ela pensou assim bastante na história, explorou muito bem os personagens, não só a protagonista, mas a mãe, o filho e etc. Gostei muito desse livro, então eu recomendo muito pra vocês. Estão procurando thriller psicológico, com certeza esse eu recomendo muito mesmo. Então eu vou deixar o trailer do filme bem aqui embaixo, tá muito bom o trailer. Inclusive é um elenco muito bom. Bem curioso pro filme, porque
Como eu disse pra vocês, a gente tem a narração aqui da Lib e também tem a narração da mãe dela e do filho. E são narrações, como eu disse, que elas estão assim, cada capítulo vai mudando a narração, então ela tá no meio da história. Então eu tô bem curioso pra saber como é que eles vão fazer isso no filme. Não vai ficar legal se eles ficarem interrompendo a história e ficar voltando toda hora pro passado, que nem ela faz assim no livro. Então quando sair o filme, eu tô planejando fazer uma crítica aqui no canal, como eu já fiz de outros filmes. Eu vou deixar aqui embaixo os vídeos, as outras críticas de filme que eu já fiz. Foram poucas, mas esse ano eu vou tentar fazer muito mais. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda é novo. E deixe nos comentários o que você achou, se você já leu, se você pretende ler. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!